Olá, meu pessoal, tudo bem? Meu povo, seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você está chegando agora no canal, está pegando esse vídeo aí já no meio do caminho, diga, faça o que puder para nos ajudar. Então você se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E se você quiser ser um parceiro financiador, um parceiro que colabora porque entende que esse trabalho é importante, você pode fazê-lo através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, lá você encontra também a chave Pix. Só tirar um print e ajudar como você puder e quando puder, ok? Aí a gente agradece a todas as pessoas que são 5 pessoas num total de mais de 2.000 pessoas no canal que ajudam. 4. Muito bem. Mesmo assim a gente vai fazendo vídeos, né? Alguém pode dizer, mas o YouTube já vai... Você sabe... Você acha mesmo que um canal com 2.000 pessoas recebe quanto assim mensalmente? Você tem uma ideia? Dólar americano. Então vamos lá. Quando você converte para cá, para o Brasil, você, diremos assim, apenas converte. Quando você atinge 100 dólares, aí você vai receber, faça aí o cálculo, o dólar está 5,68. Se cair mais do que isso, entendeu? Aí você faça o cálculo, ok? 100 dólares. Aí você se pergunta se você acha mesmo que um canal como esse aqui vai conseguir manter simplesmente com isso, entendeu? Queria que você fizesse uma reflexão bem clara na sua mente, ok? Tio Robson, tá caro as coisas, viu? Tá. Tá. Sabe? Mas a população aqui na minha cidade, por exemplo, vive socada dentro de um supermercado aí, que não é diferente dos outros supermercados, não. Tá? Mas o Brasil se tornará um dos países mais prósperos do mundo. Aguarde o que eu estou falando. Vai ser o refúgio de muitos e muitos. Também aguarde o que eu estou dizendo. Tá? Você está achando ruim o Brasil? Se mude, vá lá para os Estados Unidos morar. Né? Aquela bela anarquia que existe lá, que chamam de democracia, você vai lá, vai morar lá. Preste atenção no que eu estou falando. Meus amigos, nós estamos estudando uma coisa assim de grande importância. Então eu posso dizer a você o seguinte, olha, você é alguém privilegiado, tá? Você é alguém privilegiado. Por que privilegiado, tio Robson? Porque a gente está trazendo aqui para você um conteúdo de qualidade que você não vai encontrar em qualquer lugar por aí. Ok? Você não vai encontrar em qualquer lugar. Com esse grau de estudo, com esse grau de profundidade, não vai. Ontem,
eu mostrei para vocês uma coisa. Eu mostrei que Jesus morreu igual aos gnósticos por uma simples situação. Ele se opôs ao sistema, ele se opôs aos globalistas, aos soberanos invisíveis, aquilo que chamam de GO, dê o nome que você quiser, tá? Porque ele resolveu se opor ao Deus deste mundo, ao Deus criador desse sistema. Então Jesus, só por aí você já tira que Jesus não é filho porcaria nenhuma de Jeová. Então, o cara, para justificar que Jesus é filho de Jeová, está dizendo o seguinte: Jesus é filho de Jeová, mas como ele não quis obedecer os ditames que o Jeová tinha estabelecido para ele, ele resolveu matar o próprio filho. Ok? Mas não foi isso não. O Jeová não matou Jesus porque ele era um filho desobediente. Ele matou Jesus porque Jesus estava ameaçando o governo e a dinastia dele. Se você não entendeu isso, você não entende mais nada. Tá? Ok? Então os cristãos ficam achando que o Deus deste mundo é o Lúcifer, é o Ra-Satã. Entendeu? Quando Paulo fala assim, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Cristo. Então, assim, o Deus desse século, tu acha meio que ele estava falando do Lúcifer, do Satanás, que não existem. Como ente, não. Se você quiser aplicar essas qualidades de Lúcifer, Ra-Satã, diabo, etc., você tem que aplicar ao Deus do Antigo Testamento e ao da Baote, senão você está completamente equivocado. Porque essa foi uma das estratégias. Aí vem um pessoal e diz assim, não, é porque é o seguinte, o Javé, que é o Enlil, resolveu atribuir a pecha de Lúcifer ao Enki. Entendeu? Então o Enki é que é o Lúcifer. Inclusive há estudiosos que dizem, bem, o Lúcifer nem é outra coisa a não ser Sofia. Ora, se você fizer uma similaridade entre o Enki e a Sofia, você vai encontrar muitas semelhanças. Por que também? Porque ele é o Deus da sabedoria também, dos sumérios. Ele é médico, Então, sendo médico, ele está lá fazendo o quê? Ativando algumas coisas e tal. Então, as pessoas, a maioria de nós deveríamos ser enoteístas. Por quê? Porque existem vários deuses, tá, gente? Tem uma briga aí acontecendo, um conflito, porque esses seres, eles são supra-humanos, eles não são mais do que isso. Eles não têm nada a ver com esse ser aqui, o Agnostos Theos, tá? O Deus desconhecido não tem nada a ver, mas nem de longe. Então ontem eu fiquei falando para vocês sobre por que é que o Jesus, tá? Tem uma discussão com os fariseus, e eu estou repetindo o vídeo de ontem, que é para você entrar dentro do contexto. Então Jesus entra lá na discussão e tal, aí em João 8,45 ele diz, olha, porque
que acontece? Né? Então vamos logo olhar aqui uma coisa que é importante. Eu vou pegar aqui só para a gente já introduzir essa temática, né? Vamos introduzir essa temática, documento 2 aqui, tá? Então, vamos bem aqui, tá? Então, aqui no Word, você vai encontrar o texto de João 8,44, aqui está no grego, tá? Certo? Aqui está no grego, diremos assim, está no grego transliterado, ok? Olha aqui, ó. Certo? Você consegue ler, quando um grego está transliterado, você consegue ler, pronunciar, ainda que você não saiba o significado específico das palavras, né? Certo? Mas aqui embaixo a gente vai ter a tradução literal, tá? Do texto acima. Então vamos lá. Então diz assim: vós tá? Vós o pai do diabo sois. Olha, preste bem atenção, tá? Vós tá? Ou do pai do diabo sois. Tá? Então, quando você pega o texto que a Bíblia descreve, você não vai entender desse jeito, tá? E diz aqui: e os desejos do Pai desejais, tá? Isso aqui é literal, tá? Era assassino. Veja que a palavra que é traduzindo, ele é assassino desde o princípio. Agora veja, a palavra que está aqui literalmente significa homem matador. Não tem nada a ver com assassino. Então o certo era, ele era homem matador desde o princípio. Correto? Então, ontem, quando eu li o texto na Bíblia, ele diz assim: sois do pai acusador, sois do pai diabo. Tá? Aí eu recorri ao texto lá de João 8,44, para você entender a discussão que ele estava tendo com os fariseus, e os fariseus vão chamar ele, vão dizer assim: nós não somos filhos do adultério. Não somos filhos do adultério. Então, não são filhos do adultério? Então eles estavam chamando Jesus de quê? O que vocês acham? Estavam querendo insinuar que Jesus era filho de uma mulher adúltera. Eles acusaram Jesus disso. Porque eles estavam reivindicando que eles eram filhos de Abraão. Aí Jesus disse para eles: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês até gostariam de mim, mas... Certo? Mas como vós sois do pai diabo, vocês tentam me prejudicar, me matar. Porque ele é homem matador desde o princípio. Então aqui casa uma expressão muito lógica, que é aquilo que eu falei para vocês, de quem Caim era filho. Então eu mostrei, tá? Vou repetir, mostrei para vocês que neste texto, Gnoses de João,
Jesus diz que Aldabaote violentou Eva e gerou nela 2 filhos. Ok? Caim e Abel. Correto? Ainda que alguns, e você deve estar se perguntando, bem, tio, aí cantavam antigamente uma musiquinha, né? Caim matou Abel de inveja, de inveja, de inveja. Eles eram irmãos gêmeos. Eu não sei se você já assistiu Um Homem da Máscara de Ferro, mas você sabe que quando um rei tem filhos gêmeos, ele tem que dar o sumiço de um, porque vai haver uma briga por causa do trono. Né? Então lá aparece o Luigi, que é o Luís, rei da França, né? E aparece o outro irmão dele, né? E aí, isso é uma lógica elementar. Por que será que ele ficou enciumado, né? E por que Javé, vejam bem, gostou lá se agradou da oferenda de Abel, mas não se agradou da oferenda de Caim. E aí, bem, vamos lá. O Caim mata supostamente o Abel, tá? E a pergunta é, por que o Javé não castigou logo ele? Não puniu? Não, Javé até deu uma graça para ele. Deu uma marca para que ele fosse protegido. E ninguém fizesse nada contra ele. Essa marca ainda é muito discutida, tá? Até hoje. Mas isso tem muito a ver com a marca que no Apocalipse vai falar sobre, né? Certo? Então, Jesus está dizendo para aquele pessoal lá: vocês são descendentes de Caim, cara. Vocês não são descendentes de Abraão. Por que não? Porque se Jesus está dizendo para eles, vocês são descendentes de Caim, portanto o vosso pai é, em tese, o demiurgo, o diabo. É? Então as pessoas dizem assim, pô, mas tio Robson, Jesus fez uma acusação dessa tão pesada, fez. Ora, por que se omitiu a linhagem de Caim? Você já se perguntou? Aí alguns vão dizer assim, não, se ocultou porque é uma linhagem oculta que está até hoje. O Laurence Gardner também fala isso. Ele acha que a linhagem de Caim, por exemplo, foi a linhagem que produziu reis, etc. e tal. Só que o Laurence Gardner não atentou para o fato do texto gnóstico. Ele não examina os textos gnósticos. Ele se detém em aspectos sumerianos e da Bíblia. Então, ao contrário, no livro A Origem de Deus, ele vai, e tem também, não nesse livro, mas num outro que ele fala sobre a linhagem sagrada, ele vai dizer que a linhagem de Caim era uma linhagem de reis poderosos, merovingios, etc. e tudo vieram originado de Caim e não de Sete. Para você ver que linhagem tem tudo a ver. Só não tem a ver para nós hoje, nos dias de hoje, porque nós somos um monte de gente manipulada. Mas linhagem tem a ver.
Então, quando você imagina o seguinte, então tem uma linhagem ligada a Enlil e outra linhagem ligada ao Enki. Por que ligada ao Enki? Porque somente no capítulo, salvo engano, e aí eu vou mostrar uma coisa para vocês, como é interessante essas coisas, que a gente passa batido às vezes. Muita gente, eu vejo pregadores, pessoas, coitado, de boa fé, às vezes falando determinadas coisas, que eles estão longe de compreender a verdade, gente. Longe de compreender. Quando você pega essa tradução aqui, ó, olha aqui, ó, a Torá do Rabino Plod, quando essa tradução veio para o Brasil aqui, quando lá em Gênesis a Eva vai falar sobre o nascimento de Caim e Abel, olha o que ela diz assim. Prestem bem atenção. Tá? E ela diz: ambos, eu e o Eterno, fizemos um homem. Vou repetir. Ambos, eu e o Eterno, que é Javé, eu e Javé, fizemos um homem. E em seguida ela deu a luz a seu irmão Abel. Ora, como é que ela deu a luz dois em seguida? Eram gêmeos. Há quem diga, eu não acredito nisso, que Adão, quando foi ter relação com Eva, a Eva já estava sendo violentada, porque o texto aqui não diz que ela foi violentada, mas ela dá indicação clara de que ela teve um filho, né, com Javé. Há estudiosos dizendo, quando ela foi ter relação com o Adão, e aí acabou gerando dois filhos, um de Adão e outro do Javé. Pode acontecer, tio Robson? Pode. Pode. Não é impossível isso, mas é muito raro que isso aconteça. Tá? Aí você vai entender que quando lá no Gênesis, tá, o Javé vai discutir com Adão e Eva a respeito deles terem comido o fruto do conhecimento, ele vai dizer para Eva o seguinte: tu vai ter dor para você parir, e eu vou pôr inimizade. Tá? Isso ele já falando para a serpente. Ele diz para a serpente, olha, aí já se prova que a serpente não era nenhuma cobrinha botando a linguinha assim. Tá? Um reptiliano. Então aí ele se dirige à serpente, que era provavelmente um outro Elohim, e diz assim: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, sabia disso? Entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então ele já promete lá uma luta de linhagens. Ok? Quem é a descendência? Quem é essa serpente? Quem é a descendência da serpente e quem é a descendência da mulher? Porque ele não fala em nenhum momento da descendência de Adão. A serpente era a Lilith. A Lilith? Aí então os filhos da Lilith estariam em combate com os filhos da Eva? Não parece plausível. Mas quando você toma o texto dessa tradução aqui, você compreende o que foi falado aqui no texto da gnose de João, né? A violência com que o Yaldabaoth tomou a Eva e engravidou ela, gerando duas figurinhas, Caim e Abel. Está bem explicado. Só não entende quem não quer. Não é verdade? Só não entende quem não quer. Então voltemos ao texto. Tá? Voltemos ao texto. Então diz aqui, ó. Ele é literal, ele é homem matador desde o princípio. Tá? A quem ele está se referindo? A quem ele está se referindo? A Caim. Tá? Aí quando você... Eu vou passar aqui, porque aqui está a tradução literal aqui, ó. Aqui, ó. Então, você vai entender essa tradução literal dizendo assim: vós sois do pai diabo, e os desejos do pai desejais. Era homem assassino desde o princípio. A palavra aqui não devia ser o assassino, tá? Desde o princípio. E na verdade não era, porque não era verdadeiro a palavra dele, pois aquele que fala a mentira do seu próprio, porque o mentiroso e o pai da mentira é. Quer dizer, é uma tradução completamente diferente do que nós encontramos na nossa Bíblia, porque os tradutores são traidores do texto. Eles fazem aquilo que é conveniente a eles. Vocês estão entendendo a coisa? Muito bem. Quando nós pegamos o texto, tá? E aí vamos pegar aqui o texto de 1 João, tá? 1 João 3:11, ok? Aqui diz, deixa eu só tirar isso aqui. Então ele diz aqui, ó, tá? Isso aqui é o versículo 11, tá? Que é só a parte em que ele vai falar que no princípio a mensagem de que vos ameis e tal, né? Era para vós o princípio no qual ouviste, para que nos amemos uns aos outros. Mas eu vou pular porque eu quero o 12, tá? Eu quero o 12, certo? E o 12 diz o seguinte aqui, ó, tá? Diz o seguinte, aqui, ó. Nós vamos pegar bem aqui, ele vai dizer: não como Caim,
que isso aqui tem relação com o texto que nós lemos agora há pouco, tá? Não como Caim, tá? Certo? O D do maligno, não como Caim do maligno, tá? E matou o irmão, ok? Então, o que interessa a nós é essa partícula aonde diz que Caim é do maligno. Eu vou pegar aqui embaixo onde está a tradução. Não como Caim, o do maligno, olha aqui, ó. Não como Caim, o do maligno, e matou o irmão dele. Por que matou ele? Que as obras dele eram más, e o irmão dele era dele justo. Aqui tem uma questão que é o seguinte: como poderia o Abel ser justo? Mas aí você vai entender aí você vai entender que esse texto, tio Robson, então esse texto tem tudo a ver com o texto que o senhor leu ontem do do texto aqui da gnose de João, não é verdade? Ok? Porque na gnose de João diz: o arconte-chefe violentou e gerou nela 2 filhos, o primeiro e o segundo, tá? O primeiro é Elohim, o segundo é Javé, tá? Elohim tem a face de urso, Javé tem a face de um gato, de um leão, tá? Um é justo, quem? O Elohim, mas o outro é injusto, Caim. Ele colocou Javé sobre o fogo e o vento e colocou Elohim sobre a água e a terra. E com a finalidade de enganar, chamou este com os nomes de Caim e Abel. Bem, vamos lá. Primeira coisa que aparece no texto, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos, tio Robson vai aqui para o quadro. Ok? Tio Robson vai aqui para o quadro. Vai ter que eu vou apagar isso aqui que eu ia falar um pouquinho para você, mas depois a gente repõe aqui, tá? Então, ele vai dar primeiro as 2 características. Um é justo. O outro é injusto. Veja que o texto está bem claro. Ok? Aí ele diz que ele deu o nome de Elohim. E o outro, ele deu o nome de Javé. A esse ele deu o domínio. A esse aqui ele deu, o domínio sobre a água e a terra. E ao outro ele deu domínio sobre o vento e o fogo. A um ele deu o nome de Abel e ao outro ele deu o nome de Caim. E o texto diz o quê? Que a intenção era enganar. Qual era a intenção? Enganar. Então ele diz muito claramente aqui, ele diz assim, ó, o arconte se levantou, e teve 2 filhos, o primeiro e o segundo, tá? São Elohim e Javé. Elohim tem a face de urso, tá? E Javé a face de gato, tá? Um é justo, portanto Elohim, e o outro é injusto, Javé.
Ele colocou Javé sobre o fogo e o vento. E colocou Elohim sobre a água e a terra. Ok? E com a finalidade de enganar, chamou a estes com os nomes de Caim e Abel. Ok? Desde este dia, a relação sexual passou a existir por causa do primeiro arconte. Ele plantou o desejo na mulher que pertence a Adão. Através da cópula, o primeiro regente produziu corpos duplicados e soprou dentro deles um pouco do seu falso espírito. Tá? Ele colocou estes dois regentes, Elohim e Javé, sobre os elementos. Assim os dois poderiam ser governantes do túmulo. Quando Adão reconheceu a sua semelhança, tá, a semelhança de sua própria presciência, ele gerou a semelhança do filho do homem e chamou de Sete. Aí vejam que eles vão falar agora sobre Sete. Então, veja, aparece a figura de quem? De Sete. Tá? Aqui Sete é com, vou colocar assim, Sete. Ok? O Sete é... Tio Robson, sai da frente, tio Robson. Ele foi gerado a imagem, olha só como é as coisas. Imagem e semelhança, ok? De Adão. Então você já vê aqui, ó. Eu vou separar bem aqui. 7 é a imagem de quem? Do Filho do Homem. Então, portanto, aqui, ó, ele tem uma linhagem com o Cristo. Olha só aí. Se você não leu ainda, leia, meu querido. Eu peço para você que você leia, tá? Porque tá aqui, ó. Quando Adão reconheceu a semelhança da sua própria presciência, a sua prognose, ele gerou a semelhança do Filho do Homem. Como é que ele gerou a semelhança do Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Cristo. Tá? E chamou de Sete, em concordância com a raça que está nos eons. Claro que eles estão exaltando aqui o Sete. Por quê? Porque esse texto aqui pertence aos gnósticos setianos, os setitas. Os setianos tinham um amor muito grande por Sete, porque eles se consideravam exatamente herdeiros de Sete, porque, segundo eles, o Sete teria guardado a gnose. Então a briga começou, aí você... Veja como as coisas se encaixam, gente. Tá? Quando você pega as tabuletas sumerianas, você vai pegar o seguinte. Você vai ver que quem é que tem domínio sobre a água e a terra? O Enki. Ok? Quem é que tem domínio sobre o fogo? O Enlil. Coincidência? Não sei. Ok? O que dá a entender é que provavelmente o Caim teria matado esse aqui, né? Então vamos dizer que esse aqui morreu, mas não pode ter morrido, porque o Enki não morreu. Ok? Certo? Então é provável que a linhagem de Abel ainda continue até hoje, a linhagem de Caim também, e a linhagem de Sete também.
Robson, isso, tio Robson, é conjecturas, né, que o senhor está fazendo? Sim, claro que é conjecturas. Se eu tivesse prova cabal, eu não estava nem aqui falando para você. Mas se você olhar, faz sentido. Então, evidentemente, que o Yaldabaoth, aí você vai dizer, bem, mas aí, bem, complica, tio Robson, complica, tio Robson. Por quê? Porque se o senhor está dizendo que o Yaldabaoth é Javé, como é que ele pode ter gerado um filho chamado Javé? Você deve estar se perguntando. Aí a coisa. Então o Yaldabaoth não pode ser o Javé. Não, ele é o Javé. Porque os próprios gnósticos vão dizer isso, eles não poderiam se contradizer. Ok? Não é eu que digo, é eles que dizem. Então vamos assim. Então você vai perceber que hoje as pesquisas, da forma como estão avançadas, hoje há clara evidência dos biblistas em dizer que existem dois personagens que são deuses na Bíblia. E que eles aparecem como uma figura única, mas na verdade não são um. São dois. Porque agem completamente diferente um do outro. Um é muito bondoso e o outro não é nada de bondoso. Ok? É claro que o que nós estamos assistindo aqui é os gnósticos fazendo uma exaltação, os 7 anos, à figura de Sete. Eles aqui não estão discutindo teologia, gente. Eles nem tampouco estão discutindo aqui um pouco de antropologia. Eles não estão discutindo isso aqui, não. Isso aí é o que nós hoje temos que fazer. Porque nós não temos os gnósticos hoje para explicar o porquê eles escreveram determinadas coisas. É nós, com a nossa investigação, com a nossa busca, que nós começamos a desvendar os mistérios. Tá? Então é importante isso aqui. Então, nós pegamos, já pegamos isso aqui, tio Robson, muito bom, agradecemos aqui, vamos, né? E aí, eu vou também tirar isso aqui, né? Quando você, vamos pegar um negócio aqui agora, tá? Vamos ver aqui se está aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. É comum o suficiente para os estudiosos do gnosticismo se referirem a um mito gnóstico, entre aspas aqui, tá? O mito central de uma queda de um reino espiritual que resulta na existência do Deus Criador ignorante que faz este mundo, né? Que fez este mundo. E subsequentemente, situação da humanidade e as tentativas do mundo espiritual de permitir que os humanos recuperem seu direito de nascença. É aí que está. É por isso que, veja bem, é por isso que Jesus morreu, pessoal. Porque ele veio aqui dizer assim, vocês são deuses. E vocês têm que recuperar o que é de vocês, senão vocês vão ficar escravos. Se você não encontrou sentido nisso, você não encontra sentido em canto nenhum. Qual foi a missão de Jesus? Despertar as pessoas para dizer, olha, vocês têm a centelha de vida, vocês têm o poder da antimatéria dentro de vocês. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós,
Então ele veio aqui dizer isso, fazer o despertamento, ensinar a gnose, e aí ele morreu. E os gnósticos continuaram a sua missão. Maria Madalena, um monte de gente. Ok? Um monte de gente. E morreram também. Porque eles disseram: nós estamos aqui abrindo os olhos de vocês para que vocês entendam o que vocês têm dentro de vocês, o potencial, o poder extraordinário que tem dentro de vocês. E esse poder extraordinário está dentro de vocês para quê? Para que vocês possam ascensionar, vocês não ficarem no ciclo de reencarnações eternas aí, que é a prisão do demiurgo. Nossa, isso é tremendo, isso é uma coisa extraordinária. Eu não sei o que as pessoas sentem, eu também não estou preocupado com o que as pessoas sentem, mas eu pessoalmente sinto a grandeza disso. A grandeza da gente começar a desvendar, tirar os véus, começar a tirar os entulhos da frente, para a gente enxergar de verdade o que é que está acontecendo, sabe? E o porquê que nós estamos aprisionados numa roda de samsara que todo mundo exalta, e que o Espiritismo veio com toda a sua gama de informações dizer: nós somos o Espírito Consolador prometido por Jesus. Olha, tenha santa paciência. E ensinar para as pessoas que reencarnação é a panaceia para resolver problema de evolução. Que vergonha! Essa história está muito mal contada. As pessoas vivem escravas, vivem com medo. Eu não estou dizendo que a reencarnação não existe, estou dizendo que ela é um mal e não um bem, como alguns estão tentando pregar por aí. Os imbecis. Porque os despertos não pregam isso não. Gente desperta não prega isso aí, essa porcaria. Nossa, eu estou me preparando aqui para reencarnar. Quando eu reencarnar, eu quero reencarnar por cima, eu quero reencarnar rico, tá? Porque eu sou uma alma rica num corpo de pobre. Vá plantar coquinho, crie vergonha na sua cara. Ainda que isso possa parecer uma brincadeira, você não entendeu porcaria nenhuma da sua vida e você vai continuar preso mesmo nessa porcaria aqui. Você nunca vai conseguir a chave da cela para sair. E as pessoas ficam cantando na hora da... Eu, por exemplo, cansei de benzer defunto na igreja. Eu benzia, era ministro da Eucaristia, eu benzia defunto. E a gente cantava aqueles hinos: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o pai os filhos se encontrarão. Mas quem é o pai que eles estão falando, cantando nesse hino? O Deus da Bíblia. Nossa, você quer encontrar com ele, filhão? À vontade. Fique à vontade. Entendeu? Se encontra com ele, sabe? Tome assim um belo chopp com ele, geladinho. Tome um cafezinho, sabe? Faça o que você quiser. Então, as pessoas, elas estão equivocadas. Professor, o senhor não pode falar isso. Assim,
o senhor está sendo muito ousado, muito não, pessoal, ei, eu não vim aqui para brincar, não. Eu não vim aqui na Terra para brincar de viver aqui. Eu vim aqui cumprir uma tarefa, uma missão. Se você não sabe qual é a sua, esse é um problema seu. Eu sei qual é a minha. Tá? Você pode ter certeza disso. Eu sei precisamente o que eu tenho que fazer. Agora, você acha que eu penso que eu vou ser compreendido? Que eu vou ser aceito pelas pessoas? Tem um monte de gente que assiste esses vídeos meus aqui e fica caçando aí, eu nas outras redes sociais, para estar, sabe, falando merda mesmo. Eu não vou falar zerda, não é merda mesmo. Porque o intestino dessas pessoas vive na cabeça. Simples assim. Estão arcontizadas, são ílicos. Quer continuar nessa sina? Continue nessa sina aí, meu irmão. Tá? Eu quero ascensionar. Eu quero ressuscitar, ascensionar e ir para a casa sabe, do Deus agnóstico Theos, do Deus desconhecido. Eu lá quero ficar em roda de Sansara, preso nos 7 céus, preso nas moradas dos 7 céus. Por incrível que pareça, outro dia eu li aqui a Zohar falando exatamente porque o que é os 7 céus. Aí eu vi um estudante do livro de Urântia falando o que eram os 7 céus. Eu digo, pelo amor de Deus, eles continuam presos ao Deus bíblico Javé, sendo que o próprio livro de Urântia vai dizer lá, quando vai falar de Javé, vai dizer quem é Javé. Vai chamar Javé de o Deus lá do Monte Sinai. O Deus era um dos deuses da natureza, ligado ao vento, à tempestade, entendeu? Aí os caras estão ainda, sabe? Você sabe quando foi encontrado os códices de Nag Hammadi? Foi encontrado no mesmo período que esse bendito livro de Urântia apareceu na face da Terra. Estranho, não é? Coincidência? Será que existe coincidência? Aí aparece os códices de Nag Hammadi. Deu um rebu danado na igreja, porque a igreja jamais pensou que esse material fosse ser encontrado algum dia. E fora outras coisas que estão ocultas, viu, gente? Algumas eles não conseguem controlar mesmo, porque não dá. Tá? E aí eles vão para loucura, né? Quando chegar. Então olha aqui, ó. Tá? Permitir que recupere o direito de nascença. E é tentador reconstruir um original do qual todas as variedades posteriores do mito gnóstico se desenvolveram. Alguns dos primeiros professores gnósticos ou semignósticos, como Saturnino, Basílides, tinham mitos que careciam de alguma das características do que poderíamos chamar de gnosticismo completo. Mas, na verdade, nunca houve nenhuma forma ideal do mito que mais tarde foi corrompida ou fragmentada em muitas formas. Nunca nenhuma expressão fundamental, tá, de um mito. Os gnósticos eram muito criativos e inteligentes e independentes para isso. Então, quando você pega a parábola do filho pródigo, Jesus contando que o filho disse assim: olha, eu quero a minha parte da herança, e vai lá e gasta tudo e vai comer as bolotas do porco.
E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá sim eu comia bem. E quando ele volta, o pai encontra de braços abertos. Jesus está ensinando uma parábola para dizer assim: olha, vocês precisam voltar para o verdadeiro Pai, para o verdadeiro Deus, para o Deus desconhecido. Vocês precisam voltar. E vocês vão ser recebidos. E vocês vão receber vestes novas, porque vocês serão colocados como realmente vocês devem ser. Então imagine isso aí. Então vamos aqui a mais um texto para a gente ir acrescentando a toda essa mensagem que a gente está colocando aqui para vocês. Nas tradições religiosas ocidentais, e aí é preciso prestar atenção nisso aqui, Deus é convencionalmente concebido como um criador, legislador e rei semelhante ao humano. Essa era a ideia também que está na Bíblia. Na Bíblia hebraica, ele não é tratado como uma divindade incorpórea. O Deus da Bíblia nunca foi tratado como uma divindade incorpórea. Então, essa história de dizerem que é uma figura de linguagem a tal ideias antropomórficas, tá? É uma besteira. Não, eles não estavam escrevendo nada aqui de ideias antropomórficas, eles estavam dizendo exatamente o que Deus era mesmo, tá? Isso é literal, isso não é simbólico, tá? Em vez disso, ele tem uma forma, um tselem, tá? E um demute. As duas palavras tselem e demute são os termos que vão ser ditos lá no Gênesis, imagem e semelhança, tá? Então, quando eles fazem o humano, eu não vou também entrar nesse detalhe agora, porque eu quero fazer um vídeo quando eu for falar, ainda continuar sobre o assunto dos deuses, eu quero mostrar como é que a coisa foi e por que a tentativa exagerada sempre de tentar criar distorções nesse processo para a gente não saber o que foi que aconteceu de fato, tá? Então ele possui um tselem, que é um material concreto, quer dizer, quando foi criado Adão, ele criou de algo concreto deles, tá? É claro que nós vamos depois num outro estudo ver que os Elohim não eram humanos, não eram adâmicos. Eles eram seres um pouco antes, tá? Então, que era semelhante ao humano. Ele possui partes do corpo, um rosto, mãos, orelha, boca, dedo e pés. Está entronizado no céu mais alto e governa o universo do seu templo celestial. Aonde? O sétimo céu, né? Todo mundo entende isso. Então, nas escrituras, ele é louvado como o Deus dos céus. Ele é Senhor, ele é o Senhor astral, conhecido como o Deus cujo trono é o céu e cujo escábelo é a terra. Ele fala aos israelitas dos céus e sua imagem luminosa e corporificada, o Gabod, tá? Pode ser visto no céu por visionários como Ezequiel no capítulo 6. Ok? Então, primeira coisa importante entender, o mito gnóstico. Por que os gnósticos combateram o Deus da Bíblia? Porque eles disseram, esse Deus não é Deus, gente. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai do Caim e do Abel. O nome verdadeiro dele é Yaldabaoth, Saclas, Samael, Nebro. Todos esses nomes foram dados a ele. Hoje chamam ele de Javé, Jeová, Alá, Brahma. Ele já teve o nome de Enlil. Ele hoje é chamado
por alguns, para não pronunciar o nome, de Hashem, de o Eterno, de não sei o que tem mais, tudo para, entendeu? Escamotear todas as coisas e tentar aí enquadrar. Por que o Javé se tornou o Deus? E o que ele fez com o cristianismo? O cristianismo, que era para ser um movimento altamente gnóstico, se tornou num puxadinho do judaísmo. Vejam como se vestem os papas, continuam usando o kippah, o solidel. Isso é uma tradição que também os ismaelitas têm, e os católicos pegaram dos judeus. Ok? Essas coisas ocultas, ninguém, você não vai ver canal falando determinadas coisas, porque tem os camaradas que é o seguinte, eles não são contra o sistema. Eles querem mamar nessa teta do sistema. É isso. Tá? Para isso tem gente aí que vende até a alma. Certo? Vamos aqui. Vamos aqui. Não, aqui. Vou pular aqui. Vamos aqui. Tá? O Deus judeu, Deus leis miseráveis. Olha só a expressão aqui. Quão forte é isso aqui. Tá? O Deus judeu deu leis miseráveis para serem obedecidas, porque ele próprio era perverso. Associado à escuridão e ao mundo. Eles enfatizaram que o Deus que Jesus pregava deveria ser contrastado com o Deus judeu da lei. Tá? Então, quando os gnósticos pregaram, eles disseram: o pai de Jesus não tem nada a ver com esse camarada aí, não. Vocês estão malucos. E por que eles foram mortos? E por que foram perseguidos por Justino, por não sei quem tem mais, por Epifânio de Salamina, pelos benditos pais apostólicos? Oh, que maravilha! Que eles, hoje, tudo que a gente sabe sobre os gnósticos foi exatamente porque eles tiveram a brilhante ideia de citar os textos para eles poderem se contrapor. Eles citavam os textos, né? Então a gente reúne todos os textos que eles falavam sobre o gnosticismo e a gente consegue ver o que é que os gnósticos falavam e por que isso incomodou tanto a eles. O Epifânio Salamina era um tarado por defender a cristianismo ortodoxo, que, nossa, ele vai combater um monte de coisa. Eles eram todos taradão, né? Vamos destruir esse pessoal. Por quê? Porque eles queriam continuar servindo ao Deus bíblico, ao demiurgo, ao Ialdabaoth, tá? O pai de Jesus era um Deus de amor que deu um novo mandamento para amar uns aos outros, enquanto o Deus dos judeus era um Deus malicioso que deu antigas leis mosaicas para sobrecarregar as pessoas. Os secessionistas, é isso mesmo, parecem ter afirmado que o conhecimento, tá? Que conheciam o verdadeiro Pai pregado por Jesus e que os membros da igreja eram parte de uma geração sem pecado, e que os membros, tá, da igreja eram parte de uma geração sem pecado conectada ao Pai por natureza. Tá? Certo? Tá entendendo? Você tá entendendo? A coisa é séria, meu amigo. Aqui não tem guru não, né?
Então, para os gnósticos, existe outro Deus superior àquele que criou o mundo e o homem. O Deus Criador não é o único Deus. Portanto, o demiurgo não é o único Deus. Ele é um Deus com D minúsculo. Tá? Acima dele há um outro Deus infinitamente superior e perfeito. Este Deus incognoscível para o homem está fora desta criação infernal e impura. É impossível para o homem encontrar este Deus através do seu corpo e da sua alma. Então, portanto, o ílico e o psíquico não conseguem encontrar o Deus verdadeiro. Tá? Certo? Imperfeitos e criados como são. Somente o homem que se libertou completamente disto pode ter a menor ideia ou indício de intuição do que é este Deus, que está fora deste universo finito e limitado. Os antigos gregos chamavam de agnostos theos, o Deus desconhecido. Este Deus para os gnósticos, não apenas desconhecido, mas sim impossível de conhecer. Ok? Incognoscível, pelo menos com a nossa forma ordinária de ser neste mundo. Com um corpo e uma alma não podemos ter, então, não podemos ter a menor ideia do que este Deus, que está fora de todo este sistema infinitamente superior ao Deus Criador. Um Deus impossível de se reconhecer com este corpo e alma, deste universo criado a partir da matéria e do tempo. Tá? Este Deus não pertence a um plano material, mas ao da antimatéria. Então eu falei isso aqui ontem. Ele é um Deus de antimatéria, que abomina o inferno da matéria criada, que com o nosso estado atual de ser não somos capazes de reconhecer, nem mesmo imaginar. Tá? Ele é um mistério para nós. Este Deus incognoscível é como um fogo inconcebível e indescritível. Ele é o Deus verdadeiro. Tá? Ele é o Deus verdadeiro. Ok? Imagina, né? Essa coisa aqui é o chatice, né, meu irmão? Ó, tá vendo a chatice? Parece que o pessoal fica esperando o momento da minha gravação. Mas esse Deus verdadeiro, normalmente fora do nosso alcance, não pode se manifestar e agir neste universo impuro e imperfeito, nessas dimensões infernais de matéria e tempo criados. Somente em casos excepcionais o Deus incognoscível pode penetrar nessas dimensões por meio de um dos seus mensageiros, para fazer uma mudança geralmente pequena e com grande sacrifício. Isso só acontece em ocasiões muito raras, dadas as condições aqui neste inferno material. Tá? E aí vai se contar também que, claro, por isso que Jesus veio, né? Certo? Então, isso aqui é importante, né? Então, eu já falei sobre isso, que Jesus disse, né? Sobre que Satanás é o pai das mentiras, em João 8,44. E vamos olhar para o Gênesis sobre essa luz. Vem quem contou a mentira original. E então teremos outra pista sobre a identidade de Jeová. Na alegoria do Jardim do Éden, os deuses de Jeová dizem a Adão e Eva que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque naquele dia certamente morreriam. Gênesis 2,17. Por outro lado, a serpente prometeu a eles: certamente vocês não vão morrer. Quem contou a mentira? A serpente? Veja que a igreja diz exatamente isso. Nessa semana agora, nesse mês agora de Quaresma, é o que você vai ouvir os padres pregando, mandando o povo botar cinza na cabeça para se sentirem culpados. Então você vai ouvir esses canais de TV
religiosos católicos e não católicos, né? Falando em chamar os humanos e dizer para vocês, se vocês, quem pregou Jesus na cruz foi vocês, foi por causa do teu pecado. Eles acusam isso assim na cara dura, né? Por causa do teu e do meu pecado que o Filho de Deus foi crucificado, e porque não sei o que tem mais. Eles são mentirosos. Eu vou repetir, vocês são mentirosos. Vocês são falsos profetas. Vocês estão a serviço do demiurgo. Vocês continuam mantendo as pessoas no cárcere da prisão. Vocês são covardes, porque vocês renegam a verdade. É isso que é. Mas tem aí os loucos da vida, né? Um monte de gente louca que agora apareceu no Brasil, né? Que estão completamente arcontizados, completamente dominados pelos arcontes. Aqui virou o Zezéu. É? É lastimável a gente ver isso aí. Tá? Mas sigamos aqui. Quem contou a mentira? A serpente disse: certamente não morrereis. Porque Deus, Elohim, sabe que o dia em que vocês comerem comerdes dos frutos, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Quem estava mentindo? Tá? A história continua mostrando que Adão e Eva não morreram quando comeram do fruto. Longe de morrerem naquele dia, Adão viveu até 930 anos de idade. Gênesis 5:5 diz isso. Que também os seus olhos foram abertos. Gênesis 3:7. Assim como a serpente prometeu que seriam. Os deuses de Jeová até mesmo vêm diretamente e confirmam a veracidade da promessa da serpente. Eles mesmos acabam dizendo que é. Olha o que eles vão dizer. Eis que os humanos, eis que os humanos eis que os adâmicos se tornaram como um de nós. Eles conhecem o bem e o mal. Eles próprios estão reconhecendo que nós nos tornamos como um deles. Foram os deuses de Jeová que mentiram e não a serpente. São os deuses de Jeová que são os mentirosos originais que contaram a mentira original. A promessa, da serpente era verdadeira. A serpente, na verdade, o cara bom nesta história, não os deuses de Jeová. Não foi assim que você foi doutrinado a ler a alegoria do Jardim do Éden. Você foi impedido de ver o óbvio pela repetição constante da falsidade. Então, quando Jesus veio à Terra, e quando os gnósticos escreveram sobre esse fato do Gênesis, Jesus vai dizer também aqui nesse texto que ele estava lá no Jardim do Éden como uma águia. Orientando Adão e Eva a comerem o Cristo cósmico. Então você, meu amigo, que está do outro lado, se você estiver procurando um canal para você continuar vivendo na mesmice, esse aqui não é o canal para você. Definitivamente. Agora, se você está procurando um canal para estudar e descobrir as verdades que estão por aí ocultas, e que muita gente da New Age que fica pregando essa espiritualidade meia boca por aí, que ficam falando todo o tempo de uma tal espiritualidade que eles recebem informações, ficam falando um monte de asneira, um monte de mentiroso, dizendo que Confederação Galáctica, não sei o que, papapá, papipi, popopó. Não existe nada dessa porcaria aí, meu amigo. O que existe são arcontes, seres arcontizados,
seres simbióticos, Preste atenção no que eu estou falando para você. Agora, existem seres éticos e não éticos. O que eu quero dizer para você é que o Deus dos gnósticos não é o Deus deste mundo. O Deus de Jesus não é o Deus deste mundo. Não é o Deus do Antigo Testamento. E se você não conseguir encontrar isso e não abrir seus olhos, você não entenderá a grandeza do que nós estamos fazendo. Porque o que Jesus veio fazer foi dizer: ei, vocês são como eles, tá? Vocês têm o mesmo poder que eles têm. O problema é que eles tornaram vocês, adormeceram vocês, e mantém vocês dentro de grades, aprisionados, para que vocês não possam despertar. Então Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade é o oposto da ignorância. E se você continuar ignorando a verdade, você continuará sendo prisioneiro, e continuará gritando, e continuará tendo embates políticos, se envolvendo em geopolítica, em movimentos políticos que são altamente manipulados pelo sistema, pelos globalistas, pelos sionistas, pelos soberanos invisíveis. E aqui no Brasil, que pena, muita gente está caminhando para se autodestruírem. Uma pena que ainda não descobriram o verdadeiro sentido da vida. Que o verdadeiro sentido da vida não está nesse mundo material, ainda que todas as mudanças sociais possam acontecer. A terra continuará injusta e o mundo continuará injusto. Se você achar que isso aqui não serve para você, não se inscreva no canal, não tome parte disso aqui. Agora, se isso aqui tem importância para a sua vida, por favor, eu lhe peço, nos ajude a continuar mantendo esse trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.